A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a cada um. Eu venho aqui trazer uma mensagem que Deus colocou nos nossos corações para edificar as nossas vidas, que está lá em Isaías, capítulo 64, no versículo 8, diz assim: No entanto, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Interessante que aqui ele está falando, o Isaías, ele está falando que nós somos barro na mão do olheiro. O interessante, quando eu estava lendo esse versículo, eu imaginei uma quantidade de barro, um barrão, né? E ali um olheiro pegando uma parte daquele barro. Assim também Deus fez com nós todos que estamos na presença dele. No mundo, ele escolheu uma parte do barro. Somos eu e você. O interessante quando o olheiro tendo essa visão, eu vi o olheiro pegando uma parte do barro e o resto ficando. E quando pega o barro, ele fica na mão do olheiro. Nós somos barro, como barro na mão do olheiro. Estamos na mão do olheiro. E ali o olheiro, para fazer a sua obra, né, como vaso, ele vai limpando esse barro. Ele vai tirando as pedras, vai tirando as impurezas do barro, vai amassar o barro, vai molhar o barro, vai amassar o barro, para ele ficar mole, para botar na roda do olheiro e começar a formar vasos. Também interessante é que eu leio também em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: numa grande casa há vasos não somente de ouro e de prata, mas também há vasos de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Interessante que há tipos de barro, de vasos, e quando o olheiro pega, ele purifica, transforma. E quando nós vemos lá em Jeremias desce à casa do olheiro e lá vê como é que o olheiro vai trabalhar. E Jeremias está lá, desce à casa do olheiro, e quando chega lá, o olheiro está formando um vaso na roda do olheiro. E ali esse vaso se desfaz na mão do olheiro. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como estão as coisas para a tua vida, mas você continua na mão do olheiro. E às vezes ele já está transformando, já está te fazendo um vaso. E às vezes o vaso se desfaz na mão do olheiro. O interessante é que nós continuamos na mão do olheiro, tendo as dificuldades da vida, e o olheiro ali nos transformando, nos purificando, ali nos ensinando no caminho, mas na mão do olheiro. O interessante é que naquela época, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, para a carta de Timóteo, ele diz, olha, há vários tipos de vaso, de ouro e de prata, numa grande casa. Então, quando o ladrão ele entra na casa, ele entra, a primeira coisa que ele vê é o quê? Os vasos de ouro e de prata. Mas o interessante é que as pedras preciosas, o ouro, muitas das vezes era colocado dentro de vasos de barro. E o ladrão não ia no vaso de barro, ele ia nos vasos mais valiosos. Assim também é dentro da casa de Deus. Muitos vasos estão sendo valorizados como ouro, como de prata, e os vasos de barro ficam lá no cantinho, mas cheio da preciosidade do nosso Senhor. E o ladrão, quando entra, ele quer roubar o quê? Os que são os vasos de ouro, e muitas das vezes esses vasos de ouro estão dentro da casa de Deus, mas é para desonra do Senhor. Para ser desonrosos ao Senhor. E os vasos de barro são cheios da preciosidade de Deus para ter nobre finalidade. Então seja nobre e trabalhe aquilo que Deus tem colocado, os dons que Deus tem colocado sobre a sua vida. Trabalhe nisso. Porque mesmo vindo a dificuldades, nós somos escolhidos como barro e estamos na mão do olheiro e ele está trabalhando em nós
o seu querer, a sua finalidade, para aquilo que Ele queira que nós façamos. Muitas das vezes nós fazemos do nosso jeito, do nosso querer. Mas Deus quer trabalhar em nós, como vasos, como barro na mão do oleiro, trabalhando, tirando as impurezas, tirando os carrapichos, as pedras, porque se formar um vaso com pedrinhas, quando o fogo ou o sol vir para secar o vaso, vai rachar. Ei, deixa Deus trabalhar do jeito dele na sua vida. Que nós venhamos deixar Deus trabalhar do jeito dele nas nossas vidas, mas que nós venhamos ser barro na mão do oleiro e como vasos na mão do oleiro. Que as preciosidades, os dons e o querer do Senhor e o fruto do Espírito venha sobre nossas vidas e venham germinar de dentro para fora o fruto do Espírito nas nossas vidas. Deus te abençoe, continue te usando e lembre-se, nós fomos escolhidos como barro na mão do oleiro, num mundo onde muitos estão se perdendo, mas continuamos na mão do oleiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.